Nossas saudações fraternas a todos vocês, amigos que acompanham o Diálogo Espírita. Nossas atrações de hoje são as seguintes. Começamos pelo quadro Reflexões de A a Z, como sempre fazemos, tratando de 3 temas diferentes, iniciados hoje pela letra N. Primeiro falaremos sobre o nascimento. Quando é que começa a vida? Quando é que começa o processo reencarnatório? E o que sucede à alma, ao espírito, durante esse período entre a concepção e o nascimento propriamente dito. Na sequência, os direitos do nascituro. E aí entramos na questão do aborto, tão ao gosto das feministas e dos segmentos chamados de progressistas, que de progresso, a nosso ver, nada tem. Afinal de contas, onde é que está o progresso ao se reivindicar o direito de matar seres indefesos ainda no ventre de suas mães? Não há progresso nenhum, obviamente. Por fim, algo mais sobre a natureza. E completando o programa de hoje, nós temos o Fonte Allan Kardec e o Espiritismo responde sobre as consequências do fracasso de tantos pais e mães na missão da paternidade e da maternidade. Esperamos que gostem do programa de hoje e recomendem aos amigos e conhecidos. Prezados amigos, nosso quadro Reflexões de A a Z, vamos falar sobre nascimento, nascituro e natureza. Começando por nascimento, do livro Evolução Anímica, Estudo sobre Psicologia Fisiológica segundo o Espiritismo, de Gabriel Delany, eu faço o seguinte recorte aqui. A união da alma e corpo começa na concepção, mas só se completa no instante do nascimento. O invólucro fluídico é que liga o espírito ao germen, e essa união vai se adensando, torna-se mais íntima de momento a momento, até que se completa quando a criança vem à luz. No período intercorrente, da concepção ao nascimento, as faculdades da alma são pouco a pouco assomadas pelo poder sempre crescente da força vital, que diminui o movimento vibratório do perispírito, até o momento em que, não atingido o mínimo perceptível, o espírito fica quase totalmente inconsciente. Dessa diminuição de amplitude do movimento fluídico é que resulta o esquecimento. Rose, as suas considerações sobre esse subtema. Nascimento, né? Eu tenho prática, pelo menos, tenho 5 filhos, né? O que a gente nota, né, nessa aproximação espiritual que isso relatou? Às vezes, em algumas das minhas gestações, por exemplo, eu percebi a presença do reencarnante já alguns dias antes da concepção. Às vezes conseguia enxergar, né, aquela figura no ambiente, rodeado de outros amigos espirituais que o protegiam. Então, nós sabemos, segundo a doutrina espírita nos ensina, que o espírito ele se aproxima do ambiente familiar, se aproxima da mãe, especialmente, com antecedência. E que no processo reencarnatório, segundo André Luiz no Missionários da Luz, o perispírito se liga primeiro ao óvulo. E o óvulo passa a produzir determinadas enzimas, determinadas substâncias que atraem o espermatozoide, não o mais rápido, não o mais forte, não o mais apto, mas o mais adequado à formação do corpo físico que está programado para aquele espírito obter na reencarnação. Há pesquisas de especialistas israelenses e americanos feitas em conjunto, acho que em 91, se não me engano, que comprovaram que realmente não é o espermatozoide mais rápido que fertiliza o óvulo. E, de alguma forma, o óvulo parece que atrai determinado tipo de espermatozoide. Isso comprova, até certo ponto, aqueles ensinamentos espirituais que a gente tem. O espírito reencarnante faz a sua programação reencarnatória antecipadamente, se aproxima do ambiente familiar, se liga à mãe, como que adormece, perde aos poucos a lembrança da sua vida passada, entra num estado de torpor e quase que fica bem diminuído, miniaturiza seu tamanho. Ele fica mais aproximado, né, do corpo que ele vai ter ao renascer, um corpo que fica um pouco transparente, meio fluídico. E se aproximando da mãe,
se ligando ao óvulo, ele atrai o espermatozoide para formar o corpo de que ele necessita para aquela reencarnação, de acordo com as suas necessidades espirituais evolutivas. Perde a consciência de si mesmo, normalmente, durante a gestação, mas influencia profundamente com as suas vibrações, com as suas experiências, ainda que ele esteja quase inconsciente, a mãe, às vezes o pai, todo o ambiente doméstico. É como se fosse uma influência espiritual presente ali no ambiente, que às vezes leva a gestante a mudar até algumas formas de comportamento, até atitudes gosto, né, diferentes. Rose? Sabores. Eu virei comerciante na gestação do meu último filho, eu que não tenho dom do comércio, e ele é comerciante nato. Então, essa influência espiritual existe, provando que o espírito é pré-existente, ele existe antes da formação daquele corpo e tem toda uma programação a cumprir. E eu disse, sabemos que são duas palavras aí, dois temas totalmente interligados, né? Nascimento e o direito de nascitura, mas não necessariamente só no caso de direito. Mas você pega esse gancho do que a Rosa já expôs e continua aí avançando já no segundo tema. E às vezes até fazemos confusão, né, com essas duas palavras, porque pode parecer que é a mesma coisa. Mas nascituro é, inclusive, uma palavra que tem origem no latim, que significa aquele que vai nascer. Logo, o ser humano que está no ventre materno, né, nós que somos essa união, como disse a Rose, do espírito com o corpo, naquele momento ali em desenvolvimento, o embrião é o nascituro. Aquele que vai nascer. Porque o nascimento, como a Rose falou, vai se completar quando o reencarnante vê a luz terrena, não é? Mas enquanto ele está passando por esse processo, e por isso nós afirmamos que há vida sim, naquele embrião, né? Vida física, vida espiritual, por isso a doutrina espírita nos esclarece da importância da saúde, do cuidado com aquele ser que ali se aproximou com a sua reprogramação, porque ele tem o direito à vida, é uma chance que foi dada para esse novo caminhar. Então, nós falamos muito, chamamos muito a atenção, porque também o nascituro tem direito à vida, e se vamos contra isso, estamos também agredindo um dos mandamentos da lei de Deus. E aquele espírito que está ali, né, ele escolheu de alguma forma, aceitou voltar àquela família. Ele se liga ao óvulo, após a fecundação, o zigoto já é um corpo pronto, né? Que vai completar um processo. O seu ciclo vital iniciou, o espírito está ligado, acompanhando ainda que adormecido, de forma quase inconsciente, aquele processo. O acolhimento, né, que a família dá ao nascituro é muito importante, se impregna da formação psicológica, emocional daquela criança. Então tem mais que ter respeito, é uma vida completa que está ali, só falta crescer. Há que se acrescentar o seguinte, a legislação de vários países que adotam o aborto, ela varia o tempo que é possível fazer a interrupção da vida, né? Mas alguns países, se não me engano, a própria Colômbia recentemente e a Índia, eu vi a Índia agora há poucas semanas, até o 6º mês de gravidez. Então, além do problema do choque, das consequências espirituais, que na verdade são as mais importantes, mas é de uma crueldade extrema, porque esse feto com 6 meses, ele já sente muito. Se esse neném é capaz de sentir as emoções da mãe, o ambiente doméstico, se tem muito ruído ou não, se a mãe está aflita ou não, imagine quando ele é agredido fisicamente. Nós hoje estamos invertendo os papéis, nós estamos se condoendo demais, às vezes
com todo respeito, mas vamos fazer a comparação de vida, vou colocar as coisas nos seus devidos lugares. Nós nos preocupamos tanto com os animais, com os direitos dos animais, e queremos implantar o aborto aqui no nosso país. Mas o que é isso? Onde é que nós vamos parar? Consideram como se o feto fosse uma parte do intestino, das entranhas da mãe, né? Não uma vida própria que está ali se completando. Um espírito com planejamento que, retirado bruscamente do seu processo, fica em choque. E nós falamos muito dessa relação do feto, né, do reencarnante com a mãe. Mas é como você falou, não é, Rose? São várias vidas entrelaçadas, vidas que se cruzam, vidas cruzadas, porque ali tem não só aquela que naquele momento está exercendo o papel de mãe, né? Ali nós sempre puxamos muito para essa questão da maternidade, porque realmente é uma relação muito próxima, muito íntima, não é? Mas todos estão conectados, todos são responsáveis. É o pai, um irmão, todos que fazem parte daquela família, porque houve, como foi dito aqui anteriormente, toda uma programação, um diálogo para que para que esse momento acontecesse. Então, da importância, nós aqui também não estamos julgando nenhuma família que tenha, por qualquer que seja o motivo, adotado, né, tenha vindo a decidir por esse caminho, mas nós sabemos que também, eu acredito assim que é muito importante, porque todos nós temos as nossas mazelas, e saber assim que diante de algo que já aconteceu, nós podemos sempre corrigir. Não é? Deixa eu passar para a gente não avançar demais no nosso tempo aí, passar para o terceiro item. Tá. Natureza, o que você trouxe? Porque o natureza tema, evidentemente, é muito amplo, né? Mas o que a doutrina espírita tem a contribuir sobre o tema, né? Devido à exiguidade do tempo, até vamos nos ater a isso. A doutrina espírita nos ensina que o princípio espiritual, ele se utiliza da vida material para crescer e evoluir. A própria matéria bruta, né, hoje sabemos, é feita de pequenas individualidades, talvez mônadas espirituais, que se comunicam mesmo à distância no entrelaçamento. Então, a vida espiritual surge, né, ou aparece para nós, surgida da vida material. E nós temos princípios espirituais já num grau de emancipação, com existência própria, que se desenvolvem no vegetal, no animal e depois no ser humano, até atingir a angelitude espiritual. Essas experiências passadas, no ponto de vista espírita, são mais um ponto a levarmos em consideração no respeito à natureza. A natureza é a vida se manifestando para que o princípio espiritual cresça em harmonia, e se não a respeitarmos, não estamos respeitando nem a nós mesmos, porque são as nossas raízes espirituais nos milênios perdidos do passado, em que nós também já atravessamos, onde nós já habitamos. Nosso princípio espiritual chegou aqui com a experiência que tem em pensamento contínuo na fase humana, porque adquiriu a experiência do vegetal, do animal, e não morrendo, foi reencarnando e progredindo. Se nós não respeitamos esse ambiente que Deus criou, nós estamos fora da nossa realidade, não estamos enraizados naquilo de que precisaríamos extrair a nossa força, equilíbrio e energia. Então, a natureza é o pensamento de Deus agindo para que o espírito evolua num ambiente adequado. E extrairmos da natureza o mínimo necessário, respeitando as suas próprias necessidades de equilíbrio e evolução, é o mínimo que alguém que se diga consciente, né, do mundo pode fazer. Eu vou deixar mais uns segundinhos para a Hilde fechar. Só voltando um pouquinho à questão do aborto, bem lembrado, bem colocado pela Hilde, em relação, nós, cristãos, espíritas, nós pelo menos tentamos seguir o não julgueis para não serem julgados. Nós sabemos que quem acaba envolvido nessa situação de aborto, a mãe no caso, né? Porque os outros, o médico lá, seja quem esteja envolvido, esses geralmente fazem até ganhando dinheiro, comercializando, né, a situação. Mas existem muitos atenuantes.
É Deus quem vai julgar, não somos nós, né? Então, Mas para deixar bem claro, o que a gente coloca é de maneira preventiva, alertando, conscientizando as pessoas, né? Familiares, inclusive, daquela pessoa que pode estar nessa situação, para não cometer esse equívoco, porque é um equívoco que vai trazer uma série de consequências, né? Mas a gente sabe que existem todas essas situações, então é melhor não chegar a ela, mas a gente não julga as pessoas, julga o ato em si. A situação, né? Tem 20 segundos. Nascimento, nascituro, natureza, tudo interligado. Na natureza estamos todos nós conectados e religados, como disse a Rose, pois somos todos essa extensão divina. Então, na natureza, todos nós somos responsáveis em habitarmos, coabitarmos e fazermos com que ela também passe por esse processo, essa evolução, mas depende do uso que cada um de nós fazemos dela e de estarmos inseridos nela. Beleza, tempo esgotado, ficamos por aqui, segue os nossos demais quadros. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a reencarnação no Brasil e no mundo. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, os fenômenos de poltergeist. Em ciência, curiosidades sobre a reencarnação. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Eu já usei drogas. Comecei com um beckzinho de vez em quando. Ele me fazia esquecer meus problemas, me deixava na brisa. Só que depois da maconha, eu queria um pouco mais. Álcool, cocaína. Assim foi indo. A gente sempre quer um pouco mais. É como se fosse passar de fase no videogame. Eu acabei conhecendo uma galera que entrou nessa também, por diferentes motivos. Motivos diferentes dos meus. A gente pensa que as drogas vão fazer a gente esquecer os problemas da nossa cabeça, mas só piora. As drogas fazem a gente ficar dependente delas. Eu fui trocar uma ideia com os meus pais a respeito. Eu sei que dá medo da gente falar pros nossos pais que a gente tá usando alguma coisa, mas eu cheguei a um ponto onde eu não conseguia mais resolver sozinho. Foi quando os meus pais me ajudaram. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eles me ajudaram a resolver o problema. Eu descobri que eu não estava sozinho. E foi como passar de fase. Precisando conversar? Ligue 188 ou acesse www.cvv.org.br. Olá, amigos! No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, vamos falar sobre autocompaixão, uma palavra que pode confundir muitas pessoas. Será que a autocompaixão pode ser interpretada como processo de egoísmo? Será que a autocompaixão seria quando eu presto atenção em mim e não presto atenção no outro? Bem, vamos falar um pouquinho sobre a terapia focada na autocompaixão, que é da psicologia. A autocompaixão nesse tipo de terapia seria todo o amor, o cuidado, o autoamparo que nós treinamos para desenvolver conosco mesmo. Então, é como se nós aprendêssemos que sim, podemos errar, mas não seremos aquele professor crítico, julgador, aquele professor que não permite que o aluno erre. Na autocompaixão, você sabe que você precisa melhorar, mas você é compassivo para consigo mesmo. Você não é autocrítico, você não é autoexigente, você perdoa os seus erros. Isso é bem parecido com o que a doutrina também traz. Lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, inclusive, a resposta dos Espíritos para esta questão, qual é a forma de nos melhorarmos? O Espírito responde: conheça-te a ti mesmo,
que é uma filosofia socrática. Conhecer-se a si mesmo é você justamente ser autocompassivo, porque você reconhece os seus erros, você não finge não tê-los, você não finge uma falsa perfeição, você é honesto para consigo mesmo. Você entende que você é um espírito que foi criado por Deus, simples e ignorante, e que você está evoluindo à medida que você se coloca nas experiências terrenas por esse nosso veículo corporal. Então, não sabemos tudo, não acertamos tudo, não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Chegaremos em algum momento nesse estado de perfeição e a cada dia estamos trabalhando para esse melhoramento. Por isso que é importante diferenciarmos o processo de autocompaixão do processo do egoísmo. O egoísmo é um sentimento que nós temos de quando nós ainda não estamos desenvolvidos moralmente, e todos nós em algum momento sentimos isso. Porém, nós estamos despertando a nossa consciência para que possamos ser autocompassivos para nós mesmos e para com o outro. O egoísmo, no entanto, faz com que a pessoa só pense nela e prejudique o outro. Ora, se eu pensar só em mim, eu vou, claro, deixar o outro de lado, não vou me preocupar com a situação do outro. E isso interfere no processo das relações familiares, das relações interpessoais. Pense numa pessoa egoísta no trabalho, por exemplo, que só ela quer ganhar o mérito do trabalho e ela não reconhece que o trabalho foi feito em equipe, que só ela pensa que ela sabe todas as partes do trabalho e ela não observa que o outro também faz parte daquele trabalho e que ajuda muito. Então, nesse caso, ela também não está sendo compassiva para com ela mesma, porque ela não reconhece o seu próprio erro. Então, quando nós olhamos para esses dois momentos, autocompaixão é você se acolher, você se amar. E durante todo o processo dessa aprendizagem, desse desenvolvimento, nós precisamos cuidar de nós mesmos para poder cuidar melhor do outro. Se estivermos bem conosco mesmo, poderemos estar bem com o outro. Se nós passarmos por cima dessa máxima, conheça-te a ti mesmo, provavelmente nós não vamos enxergar as nossas próprias dificuldades. Pensaremos que somos melhores do que realmente somos. E é aí que começam os problemas com o outro. Então, ter humildade, reconhecer seu erro, trabalhar exaustivamente para vencer a si mesmo, como temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o caminho da verdadeira paz e do conhecimento. Muita paz, meus amigos. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Queridos irmãos, no quadro O Espiritismo Responde de hoje, a questão que nos foi proposta é a seguinte: o que acontece quando falhamos com os nossos filhos? Bem, primeiro que ter um filho, ser pai, ser mãe, é uma bênção divina, porque o filho ele é uma missão inalienável, intransferível, uma missão de desenvolvimento, é uma missão que Deus nos confere, cuidar de uma outra criatura, um filho de Deus também, né? Um irmão nosso que vai ficar aos nossos cuidados desde a sua maior fragilidade até o seu crescimento durante a encarnação.
Como falhamos com os nossos filhos? Bom, por vezes deixamos terceirizada a educação e os cuidados principais com nossos filhos, com avós, com professores, com tios. Por vezes também durante a criação dos nossos filhos, a nossa intolerância acaba não nos cegando e não vemos a importância que tem a nossa harmonização com aquele filho que por vezes é um desafeto de vidas anteriores e que agora a missão é justamente o reajuste e nos falta a tolerância para trabalhar isso. Então é importante observarmos durante a educação do filho. Outra questão, por vezes o nosso filho é amado, mas aí superprotegemos eles. Lhe damos a abundância material, o conforto, lhe damos toda a abundância do envolvimento, da proteção e acabamos por prejudicá-lo, deixando o filho numa inércia de inatividade e de, muitas vezes, incompetência para a ação sozinha, longe dos pais. E ainda, por vezes, existem as falhas mais brutais que chegam ao ponto do abandono ou até do assassinato através do aborto. Pois bem, indo direto na questão, o que nos acontece quando falhamos com os nossos filhos, eu diria que a fatalidade do remorso em nossa consciência virá, cedo ou tarde. E isso nos causará dor e sofrimento na medida da gravidade da nossa falha, do nosso erro com aquele espírito que nos foi confiado como missão na encarnação. Porém, Deus, em sua infinita sabedoria, em sua infinita bondade e amor, não condena seus filhos. Eles sabem que a gente erra. Deus sabe das nossas falhas e Deus nos coloca aqui para aprendermos e não para sermos culpados ou julgados. Então, existe o quê? Existe sempre a oportunidade do reajuste. Deus nos permite a qualquer tempo, mesmo na própria encarnação de falhamos com o filho, mesmo que seja uma falha grave, está aberto para nós a oportunidade através do trabalho no sentido contrário. Deus nos permite o reajuste através do esforço nosso em agir de forma contrária àquela da qual nos equivocamos, onde falhamos com o nosso filho. As pessoas se dedicam a cuidar de crianças carentes, a adotar filhos, a muitas vezes fazer trabalho em hospitais, em crianças que têm fragilidades físicas, mentais e diversas, resgatando justamente as falhas, os erros que cometemos nessa encarnação ou encarnações passadas. Então, todo momento é tempo de, uma vez a nossa consciência estar nos torturando com a dor da nossa falta, da nossa falha, nós começarmos através do arrependimento e da compreensão de pedir perdão pelo nosso erro e principalmente o auto-perdão, nos perdoarmos, que é importante, para assim nos sentirmos livres e motivados a trabalhar em prol do bem. O bem é sempre um reajuste com os erros. Como Jesus falou para nós, a caridade ela apaga uma multidão de pecados.